Sejam todos muito bem-vindos ao Pipoca Velha TV e hoje o nosso assunto será November, um filme muito bom, cheio de simbolismos, cheio de sarcasmo, um filme que mistura a realidade cruel com o paganismo. Nesse filme tu vai ver véia bruxa, lobisomem, espírito, o diabo, a peste em forma de gente e tudo isso numa aldeia cheia de gente com uma índole questionável enquanto rola um romance não correspondido. Tá curioso? Relaxa que eu te conto qual é a moral desse filme. Bom, o nome desse filme meio que já entrega um pouco do que rola nessa aldeia onde o filme se passa. O filme se passa quase que completamente nesse local, onde o nome do filme acaba fazendo muito sentido. Novembro é um mês de escassez para aquelas pessoas. É um mês onde nada floresce, e isso é uma excelente definição do que acontece nesse lugar. Aqui, meu amigo, a escassez fez casa e não vai embora nunca mais. Tudo é escasso para essa galera. O amor é escasso, a comida, o dinheiro, a fé deles é escassa, a moralidade passa bem longe dessa galera. A única cena que eu me lembro agora de cabeça em que a moralidade se fez presente foi quando o pai da Lina, nossa protagonista, salva ela de ser forçada a ter relação com o noivo dela. Esse cara aí. Sim, esse é o noivo da nossa protagonista. Um detalhe interessante é que nessa cena o noivo da Lina faz barulhos muito parecidos com o de um porco, o que deixa muito clara a mensagem que o filme quer passar em relação ao sujeito, né? A Linazinha da Massa vive nessa aldeia onde a economia deles gira em torno de duas coisas, carvão e roubo. Sim, meus caros, eles roubam um dos outros, roubam do patrão e roubam até do diabo, literalmente. A vida nesse lugar gira em torno da enganação. Eles obviamente começaram com essa prática para poder sobreviver, mas o roubo se tornou uma coisa tão comum, tão normal, que basicamente a economia deles gira em torno disso. A própria Lina rouba um anel dos espíritos da família dela para poder comprar um vestido, por exemplo. Então sim, aqui não tem herói. Se tu for assistir November esperando ver uma protagonista super gente boa e de índole incontestável, esquece. Pode tirar teu cavalinho da chuva, que aqui a coisa é diferenciada, meu parceiro. Olhou pro lado, já perdeu o cordãozinho de ouro. Acontece que a Lina, essa ladra sem vergonha, é apaixonada pelo Hans, esse pobre coitado aí. E o Hans, não tendo a menor noção do seu lugar naquele universo, quer dar uns pega na baronesa. Essa guria aí que parece o Willy Wonka. Então, forma-se obviamente um triângulo amoroso, que vai levar esse pessoal aí para caminhos mais duvidosos do que deveria. A Lina vai fazer de tudo que ela puder para conquistar o Hans, incluindo consultar uma bruxa e até pensar em matar a pobre da baronesa, que passa quase o tempo todo dormindo. O Hans também vai tentar fazer de tudo para ter contato com a baronesa, mas sempre acaba falhando na missão. Tem até um momento em que ele se aproxima dela, mas o filme deixa muito claro nessas cenas que o Hans é tão insignificante para aquelas pessoas que a presença dele nem sequer é notada. A baronesa, inclusive, diz pro tio dela, o barão, que acha que tem alguém ali. E tem mesmo, porque o Hans está logo ali do lado. Mas o barão responde que não tem ninguém ali. Essa é uma das cenas mais importantes desse filme, porque ela mostra o abismo entre os nobres e os pobres. O barão só enxerga o Hans quando ele é importante para alguma coisa, quando ele tem valor. Nos demais casos, o moleque é invisível para aquela galera. E isso deveria ser suficiente para o Hans perceber que não vai rolar namorico com a moça rica, meus caros. Deveria, mas o Hans é um cara determinado. Ele não vai largar o osso, até porque essa mulher não é só a paixão da vida do cara. Ela representa um desejo do personagem. Ele quer sair daquela vida, da miséria, ele sonha com isso, ele deseja isso. A ideia dele tentar namorar com alguém que nem enxerga ele é um reflexo desse desejo inalcançável de ter algo que ele não pode possuir, a liberdade de sair daquele lugar amaldiçoado. Nesse inteirinho, meus caros, enquanto vai rolando esse entrever, a gente tem uma série de cenas bizarras acontecendo. No início do filme, a gente é apresentado para um craft. O que é isso? Tu me perguntas. É uma espécie de golem, um construto que eles fazem ali com peças de ferramentas que são personagens importantíssimos na obra. Logo no começo, a gente vê um craft do pai da Lina roubando uma vaca.
Sim, isso mesmo, ele pega a vaca de alguém e sai voando com ela. Só que o Kraft acaba pegando fogo, porque ele tá meio rebelde e o pai da Lina dá uma ordem impossível para ele, manda ele fazer uma escada com pães. Óbvio que não tem como isso ser feito e o pobre do bicho literalmente explode de tanto pensar. Aí a gente é apresentado para uma coisa que vai ser muito importante na história desse filme, que é a forma como eles fazem esses seres de ferramentas ali. Eles vão até uma encruzilhada e vendem a alma pro diabo. Essa é a maneira de se fazer um craft. Porém, a galera aqui não é qualquer uma. Aqui não é Supernatural, galera. Aqui até o capiroto cai no golpe e o pai da Lina engana o diabo usando umas frutinhas ali para fingir que é sangue e assinar o contrato. De forma que ele ganha o craft e sai dali sem ter que deixar a alma dele para trás. E é claro que o diabo não ia deixar isso barato, e por conta dessa atitude do pai da Lina, o pobre do Hans acaba não conseguindo enganar o diabo em um certo momento do filme, fazendo com que o moleque, além de ser Betinha, fique sem a alma. Também temos uma sequência de cenas bizarras envolvendo a peste. Sim, a peste tem forma de uma mulher e ela não consegue atravessar o rio. Aí ela pede ajuda na troca de um beijo e um dos moradores ali ajuda ela a atravessar, fazendo com que a peste chegasse até a aldeia. O pessoal consegue mais uma vez, depois de muito suspense, enganar a peste e fazer ela ir embora. Eles enganam a peste fazendo ela jurar perante a Bíblia e ela morre ou vai embora, sei lá, alguma coisa assim. Essas cenas servem também para mostrar que esses personagens aqui, eles não têm medo de nada, meu caro. Eles sempre, ou quase sempre, conseguem enganar tudo e todo mundo. Seja o diabo, seja um espírito, seja a própria peste em forma de gente. Eu quero abrir aqui um adendo e dar um detalhe aqui para uma cena esquisitíssima que rola logo depois deles enganarem a peste. Eles fazendo tipo uma suruba de chamego ali no celeiro, onde fica todo mundo meio que se acariciando e depois a vida volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Bom, o Hans, esse moleque aí, tem a mania de ficar olhando o castelo da baronesa. E a Lina encontra uma forma bem peculiar de ficar na volta do cara, sem que ele perceba, né? Ela vira um lobo. Pois é. Ela usa uma mistura ali que ela conseguiu com a bruxa lá e vira um lobinho para ficar ali junto com o amado dela, enquanto o amado dela ama outra pessoa. Isso aqui, galera, é o que define esse trio amoroso aqui. O Hans quer uma pessoa que não enxerga ele e a Lina quer o Hans de qualquer forma. Ela chega a dizer, em um determinado momento, que ela fecha os olhos e finge que as coisas que o Hans diz para a baronesa são ditas para ela. Ou seja, a menina não se importa em tomar um chifre se for preciso. O que importa para ela é ficar com o tal do Hans de qualquer forma. Bom, nossa protagonista chifruda continua na sua cruzada amorosa, sem sucesso nenhum, até que alguém dá a ideia dela pegar um vestido da baronesa e usar na frente do Hans. Ela rouba um broche de prata dos espíritos da família dela e compra o vestido da empregada da baronesa, que está sempre roubando várias paradas e já tinha dito para ela que se ela quisesse o vestido teria que trazer um broche de prata da família dela. O Han Solo faz um boneco de neve e dá a esse boneco uma alma, que foi a maneira como ele tinha feito lá o acordo, né? Por meio daquele acordo com o diabo que deu errado. Esse boneco é extremamente sábio e dá vários conselhos bons pro rapaz. Em um determinado momento, a Lina e Hans se encontram mais uma vez, mas agora com a Lina usando a roupa da baronesa, o que faz com que o menino fique deveras empolgadinho. O boneco de neve, antes de derreter, abre os olhos do garoto para ele notar que a Lina não era só uma ladrona sem vergonha, ela também poderia ser o amor da vida dele. O Hans então decide finalmente ir atrás da mulher certa, mas a gente não tá assistindo um filme qualquer, meu caro. Aqui é novembro. Nessa cena nenhum amor vai florescer. O diabo aparece, fala pro Hans que o craft dele morreu e que tá na hora de pagar a conta. Hans tem o seu pescocito virado do avesso e vai de Vasco. A Lina, coitada, fica ali correndo atrás do corpo do Hans e depois de notar que não havia mais nada a ser feito, ela finalmente se entrega e decide se desviver ali num rio, ali perto. Na noite anterior, a baronesa, que sempre era salva de cair do topo do castelo por alguém, acaba caindo de fato e vai de vala também.
ela tinha um problema ali, um sonambulismo muito doido, que ela ficava andando, vagando, e ela sempre parava lá no telhado e sempre alguém salvava ela. Mas na noite anterior, muito provavelmente pelo fato do Hans e da Lina terem ficado ali se encarando, meio que, né, naquele namorico, eles não tinha ninguém ali para salvar ela, né? E o tio dela por algum motivo também não estava lá. A moça cai e vai de Vasco. November é um filme com humor ácido, que mistura o sobrenatural, o ordinário de uma forma magnífica e que nos lembra que, infelizmente, nem tudo floresce, nem todo mundo tem um final feliz, meu amigo. Enfim, esse foi o Pipoca Velha TV de hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima, meu picha.